Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí de revisão para vocês. Hoje nós vamos falar sobre números primos e fatores primos de um número. Lembrando que esse conteúdo faz parte do módulo 32 da apostila do ângulo quarto bimestre e é destinado a alunos do sexto ano. Vamos lá! Então, lembrando da nossa aula anterior, se você não assistiu, só clicar aí em cima que você verá um pouquinho mais sobre números primos. Números primos possuem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio, tá? Então, por exemplo, olha, aqui eu coloquei uma tabelinha, né, com alguns números que vão do 2 ao 30. Danilo, por que você não colocou o 1? Porque o 1 ele possui apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, o 1 não é primo nem composto. Lembrando que esse detalhe você encontra no nosso vídeo anterior. Percebam o seguinte, olha. Em vermelho, eu peguei aqui, destaquei o 2 e agora eu vou tirar todos os múltiplos de 2, tá? Ou seja, todos os múltiplos que são pares. Por que a gente está fazendo isso? Porque significa que se esses números são divisíveis por 2, eles não são primos, tá? Eles vão possuir mais de 2 divisores. Os múltiplos de 3 também eu vou riscar aqui, tá, de azulzinho. Então alguns já estão riscados, outros que não estão eu vou riscar, certo? Então esses números que eu estou riscando de azul também não são primos, pois são múltiplos de 3. O 5, eu vou riscar todos os múltiplos de 5, tá? E também riscarei todos os múltiplos de 7. Então o 7, o 14 e o 21 já estão riscados. Percebam que sobrou o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. O que esses números têm em comuns? Eles são primos, tá? Então aqui eu fiz apenas uma demonstração, tá? Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre números primos, pesquise sobre crivo de Eratóstenes. Ele vai ajudar bastante a gente descobrir quais são os números primos até o 100. Eu sempre destaco que esses números que estão aqui embaixo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, são números que vocês precisam saber que são primos. Mas conforme você vai utilizando, você vai decorando. Bom, para que é importante saber os números primos? Na matemática existe algo chamado fatoração, tá? Que é uma palavrinha relacionada a fatores. Então, lembre, o título do módulo era números primos e fatores primos de um número. Para fazer a fatoração, eu tenho dois modelos, a árvore de fatores e o processo prático. Eu vou deixar anotadinho aqui também, olha só, os números primos. Por quê? Para fazer a fatoração, eu usarei apenas fatores primos. Então, por exemplo, eu vou colocar um número aqui, o número 36, e vou fazer dos dois métodos. Então, olha só, o 36 pela árvore de fatores, eu tenho que multiplicar, pegar uma multiplicação que resulte em 36. Por exemplo, 6 vezes 6. Você pode pensar em qualquer multiplicação que resulte em 36. Quando eu olho aqui, 6 vezes 6 é 36, mas eles não são fatores primos. O 6 não é um número primo. Então, eu ainda vou decompor esse 6. Então, 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Olha o sinalzinho de vezes aqui, não posso esquecer. E esse 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Percebam que, olha só, eu tenho agora apenas fatores primos. Então, se eu organizar esses fatores primos em ordem crescente, fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou, olha só, o 2 repete duas vezes e o 3 repete duas vezes, tá? Então você pode perceber que aqui, né, o 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Nós temos apenas fatores primos escritos aqui. O processo prático é um processo que eu passo um risquinho aqui e faço a divisão. Então eu pego 36, olho aqui no primeiro número, né? Lembrando que se ele é par, ele é divisível por 2, então eu faço 36 dividido por 2. O resultado eu vou colocando desse lado esquerdo. Então 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9.
O 9 não dá para dividir por 2 um número exato de vezes. Então eu não uso mais o 2 e vou para o próximo número primo, que é o 3. E me pergunto, 9 é divisível por 3? Sim. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Olha só, obtive o mesmo resultado que na árvore de fatores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tudo bem, galerinha? Então, olha só, nós temos dois processos aqui. O Danilo, qual que você indica que a gente utilize? O processo prático. Porque no sexto ano ele é importante, no sétimo, no oitavo e daqui para frente você vai usar muito, tá? Então, vamos lá. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vou colocar aqui um outro número, por exemplo, o número 33, o número ímpar, tá? Olha só, o 33, quando eu multiplico ele, eu tenho apenas 3 vezes 11. E eu já chego nessa fatoração. Então, eu já cheguei em dois fatores primos. Então, no processo prático, eu divido por 3, fica 11, divido por 11, fica 1. Bem simples, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, a fatoração foi bem rapidinho. Vamos fazer mais um exemplo. Colocar aqui o 45. O 45 é sempre um número que dá muita polêmica, porque olha o que acontece. 45 não é par, né? Então algumas pessoas falam, terminando em 5, eu já divido direto por 5. Eu vou fazer aqui a árvore de fatores primeiro, pensando, 45 é a mesma coisa que 5 vezes o 9. Quando eu olho para esses dois números, o 5 já é primo, mas o 9 não. Então, o que eu faço? Eu copio o 5 e o 9 eu continuo decompondo em 3 vezes 3. Então, o resultado é 3 vezes 3 vezes 5 ou 3 ao quadrado vezes 5. Na fatoração, muitas pessoas vêm aqui e já colocam o 5. A ordem não importa, tá, galerinha? Mas é importante que vocês sigam um padrão para que vocês não se confundam. Então, o que eu indico? 45 é par? Não. Então, não dá para dividir por 2. 45 é divisível por 3? Lembremos da aula passada, 4 mais 5, 9. 9 tem na tabuada do 3. Então, eu consigo fazer que 45 dividido por 3 é igual a 15. Opa, 15 dá para dividir por 5. Calma. 1 mais 5 igual a 6. 6 tem na tabuada do 3. Então, olha só, fazendo desse jeitinho, ele já fica organizado. 3 vezes 3 vezes 5 ou 3 ao quadrado vezes 5. Tá? Então, temos esses dois procedimentos. Lembrando que aqui eu só determino os fatores ou os divisores primos. Tá? Todos os divisores é um outro procedimento. Vamos lá. Então, aqui eu já vou dar um exemplo direto para vocês de como a gente deve trabalhar, né, pensar ao contrário. Como assim, professor? Qual é o número? Eu coloquei aqui dois fatores primos, o 2 e o 3, só que eles estão aqui elevados ao quadrado. Então, pense o seguinte, 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que resulta em 9. Então, 4 vezes 9, 36. Olha o próximo número, 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. A gente fez o caminho contrário do que nós fizemos no slide anterior. Isso é muito importante também, tá, pessoal? Porque aí a gente lembra algumas coisinhas de potenciação, multiplicação, enfim, várias coisinhas que a gente aprendeu aí durante o sexto ano. Bom, divisores primos e todos os divisores têm uma pequena diferença que é muito importante. Por exemplo, eu vou colocar aqui o 42 e vou utilizar apenas o processo prático. Então, 42 dividido por 2 é igual a 21. 21 não dá para dividir por 2, mas dá por 3, que é igual a 7. E 7 por 7 é igual a 1. Olha, eu faço isso bem rapidinho e vocês vão perceber que conforme vocês forem fazendo atividades ou exercícios desse tipo, treinando, vocês também farão bem rápido. Olha só, esses são os divisores primos, 2, 3 e 7.
Só que todos os divisores têm um detalhezinho, ó. Eu tenho que fazer isso, a mesma fatoração que eu fiz ali do outro lado, tá? 7 por 7, 1. Eu vou trocar a cor daqui da caneta só para vocês entenderem o seguinte, ó. Fiz isso. Agora eu passo um risco aqui e vou colocar o número 1 aqui. Por que o número 1? Porque 1 é divisor de todos os números. Então até aqui, olha, eu tenho apenas os primos. E depois desse risquinho, eu tenho todos os divisores. Então olha só, coloco 1 aqui e vou realizando multiplicações. Assim, olha, 2 vezes 1, 2. Pego 3 e vou multiplicar por todos os números que estão aqui nessa parte preta. Olha, então 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2, 6. Mudei para o 7, vou fazer toda a multiplicação de novo. Ó, 7 vezes 1 lá em cima, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 6, 42. Então, eu acabo multiplicando todos esses números primos, né, por 1, 2 e assim sucessivamente, de acordo com os números que aparecem aqui. Então, por exemplo, olha, os divisores de 42, lembra que na aula passada nós vimos um outro método prático para determinar os divisores de 42? São 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Então percebam que há uma grande diferença quando pede apenas os divisores primos e quando pede todos os divisores. Vamos a mais um exemplo. Vou colocar aqui um número aleatório, tá pessoal? O 50, por exemplo, tá? Então 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 não dá para dividir por 2. O próximo primo é 3. Também não dá. O próximo primo é 5. Então 25 por 5 é igual a 5 e 5 por 5 igual a 1. Somente os primos. Agora vou determinar todos os divisores, tá? Então faço a fatoração normal, passo aquele risquinho ali do lado, coloco 1 lá em cima e multiplico. 2 vezes 1, 2. O 5 vezes 1, 5. E o 5 vezes 2, 10. Percebam que agora eu repeti o 5 aqui. Então, se eu fizer 5 vezes 1 de novo, não tem necessidade, porque o 5 já aparece aqui. 5 vezes 2 de novo, não tem necessidade, porque o 10 já aparece aqui. Então, eu faço apenas 5 vezes 5, 25, e 5 vezes 10, 50. Ou seja, os divisores de 50 são 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Facinho, né? Então, para a gente testar isso, eu sugiro que você assista quantas vezes forem necessárias, tente fazer junto com o vídeo, vá pausando o vídeo, vá voltando o vídeo e tenta determinar essa principal diferença entre divisores primos e todos os divisores, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui um exercício para vocês. Bom, esse exercício ele vai resumir tudo que a gente viu nessa aula. Então, por exemplo, ó, A é um número. A é esse número aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 5. Então a primeira pergunta é, qual é o número A? Então pensa, 2 elevado ao quadrado vezes 5. 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. 4 vezes 5, 20. Tá? Então o número A é 20. Primeira questão respondida. Quais são os divisores primos de A? Opa, se são só os divisores primos, eu pego 20 e faço uma fatoração bem simples. Por 2, dá 10. Por 2, que dá 5. Por 5, que dá 1. Então, os divisores primos de A são 2 e 5. Eu não preciso repetir o 2 duas vezes, né, galerinha? Olha essa pergunta, que pegadinha, hein? Qual é o menor divisor não primo de A? Lembre-se, o menor divisor de 20, lembra da aula passada? 1 vezes 20. O menor divisor será 1 e o maior divisor sempre será ele próprio. Olha que legal isso, galera. Então, qual é o menor divisor não primo de A? O 1, porque o 1 não é primo nem composto. E qual é o maior divisor de A? O 20. Ele mesmo, ele próprio. Tá? Isso é uma regrinha para qualquer número. Quais são os divisores de A? Opa, se aparece quais são os divisores de A, eu devo fazer um risquinho,
colocar o 1 e ir multiplicando. Então, olha lá, 2 vezes 1, 2. Troquei de número, 2 vezes 1, 2, já aparece. 2 vezes 2, 4. Troquei de número, olha o 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 4, 20. Prontinho, determinei todos os divisores de A. Então, os divisores de A, no caso, os divisores de 20, são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Certo? Então, para ver se você aprendeu mesmo, sugiro que você faça o próximo exercício. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, para vocês fazerem, e daqui a pouquinho eu volto para conferir a resposta. Vamos lá? Então aqui a gente tem o seguinte. Primeiro, qual é o número A? Eu tenho que descobrir. Então olha, 3 elevado à segunda potência é a mesma coisa que 9. Cuidado para não colocar 6, por favor. Então olha, 2 vezes 9, 18. E 18 vezes 5, 90. Quais são os divisores primos de A? Coloco aqui o 90, passo o risquinho, faço por 2. 45. Opa, o 45, lembra? Acabei de falar, hein? Ele não é só divisível por 5, ele também é por 3. Lembrando que não importa a ordem, mas fica mais fácil se você for fazendo em ordem crescente. Bom, fiz a fatoração aqui rapidinho, enquanto a gente estava conversando. Então, ó, quais são os divisores primos de A? O 2, o 3 e o 5, que são esses divisores que eu achei aqui, certo? Qual é o menor divisor não primo de A? Se é 90, galerinha, lembra que 1 vezes 90? Opa, então o menor divisor é 1 e o maior divisor é ele próprio. Olha que legal. E por último, quais são os divisores de A? Vamos passar um risquinho aqui, colocar o 1 e vamos continuar. Olha, 2 vezes 1, 2. Trocou o número, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Trocou o número. Como eu já fiz o 3 vezes 1 e o 3 vezes 2, não preciso repetir. Então, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 6, 18. Agora, como mudou o 5, eu tenho que fazer vezes todos. Olha, então 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Deixa eu apagar esses risquinhos aqui para não confundir. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 18, 90. Então, olha só, nesses casos, desses números maiores, eu sugiro esse método para que vocês façam e não esqueçam de nenhum número. Agora aqui, olha só, eu coloco em ordem crescente, tá? Só tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção, que dá tudo certo, galerinha. Então é isso, olha, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse assunto. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Façam exercícios, pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos e estamos sempre à disposição. Abraço, galerinha, e até a nossa próxima aula.